noite. Para quem me conhece ou para quem não conhece, meu nome é Denaira e eu tenho 23 anos. Tudo começou em 1995, quando a minha mãe engravidou de mim. Ela era casada com meu pai na época. De uma pequena separação que a minha mãe teve, disse que ela e meu pai brigou, eles ficaram largados um tempo, quando eles voltaram, minha mãe estava grávida. Aí o meu pai falou que eu não era filha dele. Falou não, porque minha mãe teve um caso com um rapaz que na época não, eles ainda são, né, pelo jeito. Dizem que ele era primo do meu pai, e meu pai falou que eu não era filha dele, que eu era filha desse rapaz. Tá. A minha mãe ficou grávida, ela de um tempo separou do meu pai, não sei em que época. Mas eu nasci, com 2 meses de vida, minha mãe me largou com a minha tia Fabiana e foi pro mundo. Nisso dela ir pro mundo, já existia a Lia e a Verônica. E a gente viveu separada. A Lia e a Verônica morava com meu pai e eu fiquei morando com minha tia Fabiana. Não sei se as minhas irmãs sabiam da minha existência, até porque a Lia já tinha 2 aninhos, a Verônica tinha 1, né? Mas eu não via elas. Eu sei que uma vez por semana, o meu pai levava as roupas delas pra minha tia lavar. Também não entendo por quê. Eu sei que a minha avó que cuidava pro meu pai trabalhar. Tá. Com 2 meses de vida, minha mãe foi embora. A minha mãe vivia pra bordel, chacrinha, essas coisas. Ela sempre foi do mundo. Ela foi embora. Ela não me amamentou nem nada. A minha tia não tinha como trabalhar porque ela tinha que cuidar de mim. Então minha tia fala assim que eu não passava fome porque os vizinhos às vezes davam um fubá ou alguma coisa pra ela fazer um mingau ou um leite pra dar pra mim. Porque se a minha mãe foi embora, ela tinha que cuidar de mim, como é que ela ia trabalhar, né? Então foi assim muitos anos, né? Graças a Deus eu sempre tive minha tia Fabiana, todo mundo sabe quem é. Ela sempre esteve no lugar da minha mãe. O tempo foi passando, a gente foi crescendo. Quando eu tinha 5 anos de idade, em 2000, a minha mãe resolveu se casar. Ela casou, eu não entendo porquê, todas nós não fomos da minha dela. Foi só eu, a Lia e a Verônica. A Fabiana Cátria, na época, em 2000, a Fabiana Cátria ia fazer 2 aninhos de idade na época do casamento da minha mãe. Só que ela não está nas fotos, mas aqui eu tenho uma foto, não sei se dá pra ver bem, quando a gente foi da minha mãe. E aqui uma foto dela de noiva, que eu acredito que seja o dia mais feliz da vida dela, porque ela morreu amando esse homem. Tá, minha mãe resolveu se casar. Primeiro foi eu, ali, a Verônica morar com ela. Não lembro em que momento que a Fabiana Cátria foi. A gente morou um tempo na fazenda, a gente até estudava no garimpo do Bandeira, a gente ia pra escola de perua, tá? A gente veio morar na nossa casa da cidade, lá na Vila Esperança, onde hoje em dia ainda mora a minha família. Minha tia e a Verônica moram na mesma casa que era da minha avó antigamente, hoje em dia, depois foi construída a casa da minha mãe, né? A gente voltou a morar lá. Depois que a gente já tava morando lá, a gente descobriu que a minha mãe era usuária de droga. A minha mãe usava pedra. Eu não sei em que momento da vida que ela começou a usar, até porque ela vivia pro mundo. Eu não sei se todo mundo já sabia, mas nós, filhas, eu lembro que eu descobri, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, porque era a época que eu já entendia. Esse marido da minha mãe, ele era muito ruim pra gente, muito. Ele batia demais na gente. Na Lia e na Verônica não, porque como o Carlos Omar sempre falou assim, que ela era filha deles, então ele ameaçava que se ele colocasse a mão nelas, faria alguma coisa com ele. Então tudo que acontecia, eu e a Fabiana apanhava, tudo. A minha mãe ia pra rua usar droga e não voltava pra casa. Se ele chegasse em casa e a minha mãe não tivesse, ele batia na gente. Tá. Ele sempre batia por tudo. A gente não podia nem assistir televisão. Se ele chegasse em casa, ele sempre chegava e punha a mão em cima do receptor da TV pra ver se dava quente, porque se tivesse quente era porque a gente teria assistido televisão. E se a gente tivesse assistido, a gente apanhava. Tá, ele chegava em casa, cadê a sua mãe? Eu falava, não sei. A gente sabia onde ela tava, mas se a gente contasse, ele ia bater nela. Tanto que ele saía pra procurar e quando ele achava ela nas biqueiras usando droga, ou que na rua de baixo, na época era onde morava o Deca, ele saía arrastando ela pelos cabelos no meio da rua e quando chegava em casa ele batia muito nela.
batia nela e se a gente entrasse na frente, a gente apanhava também. Ele não gostava de mim. Na verdade, ele não gostava de nenhuma de nós, porque ele sempre falou pra minha mãe: escolhe ou elas ou eu. E eu acho que por ela já ter tido errado tanto no começo, ela não abria mão, sabe? Ela mantinha todas nós lá. E ela seguia sempre aguentando as coisas dele, por causa que tinha gente. Eu lembro que eu aprendi a ligar pra polícia. Então, sempre que ele começava a bater na minha mãe, eu corria no orelhão e chamava a polícia pra ele. E ele sempre sabia que era eu que chamava a polícia. Então, às vezes eu apanhava depois por conta disso. Passou uma época que eles resolveram se separar. Não, antes deles se separar, tipo assim, pra não acabar essa parte sobre falando do Frascar, pra todo mundo pensar que ele era um monstro, realmente, às vezes eu acho que ele descontava na gente toda a raiva que ele sentia da minha mãe. Por a minha mãe ficar na rua usando droga, ele chega em casa do serviço, ela nunca tá. Ela sempre tava na rua, sempre ela tava na rua. Uma vez não, a gente sofria abuso sexual dentro de casa. Primeiro a Lia, porque era mais velha. Era por um parente da família, que era primo da minha mãe. Esses abusos aconteciam direto. Sempre que esse parente ia pra nossa casa dormir lá, ele passava a mão na gente quando a gente dormia. A gente falava pra minha mãe, a Lia falava: mãe, tá acontecendo isso. A minha mãe falava: não, isso é coisa da sua cabeça, você tá sonhando. Eu não sei se ela realmente não acreditava na gente ou se ela acobertava ele, porque de uma forma ou de outra ele conseguia droga pra ela quando ela precisava. Então, a gente sofria aqueles abusos e ela não fazia nada. Um dia a gente resolveu mudar de cama. A Verônica sempre foi a mais galudinha. A Verônica sempre foi macho fêmea, né? Então, ela fazia o barraco. Desde pequena, a Verônica sempre foi barraqueira. Por um lado, isso fez até bem. A Lia dormia na beliche de cima. É o que eu lembro, né? Eu acho. Se eu estiver errado, vocês corrigem. A Lia na beliche de cima, a Verônica na de baixo, e eu dormia na cama, na beliche do lado, eu e a Fabiana Catra. Então, toda noite ele ia, passava a mão na Lia enquanto a Lia dormia. Um dia, a gente resolveu trocar de cama. A Verônica dormiu na cama da Lia. E quando ele passou a mão na Verônica à noite, a Verônica começou a gritar. E aí, a minha mãe e o Frascar levantou correndo. E esse parente correu pra sala, voltou pro sofá. Isso não tá acontecendo, as meninas devem estar sonhando e tal. A minha madrinha Maria Divina era casada com um rapaz, chamava Santana, o marido dela. Eu cheguei na casa dele no outro dia e ele tava jogando videogame. E eu falei assim: padrinho, tá acontecendo uma coisa lá em casa, só que a minha mãe não acredita na gente. Aí ele perguntou o que tava acontecendo e eu contei que esse rapaz abusava sexualmente da gente quando a gente tava dormindo. Nisso ele chegou no meu padrasto, que era o que batia na gente, e contou pra ele. E foi ele que acreditou na nossa palavra, porque aí ele ameaçou e falou pro rapaz que nunca mais queria ele lá na nossa casa. E até então, realmente, ele sumiu. Enquanto a minha mãe estava casada com o Frascar, ele não voltou mais. Mas eu me lembro, hoje, se for pra mim parar hoje pra pensar, a gente ia pra chácara, uma fazenda onde morava a irmã dele, porque a gente ia nadar com nossos primos lá no Reguinho d'Água. Não sei se eu deveria nem estar falando isso daqui, né? Mas faz parte. Eu lembro que tinha como a gente entrar na água, porque se a gente entrava no rego d'água, tinha como sair. Eu não sei se acontecia isso com minhas irmãs, mas comigo acontecia. Sempre na hora de sair dentro da água, ele queria tirar a gente. Nisso, ele colocava a gente em cima do barrancado, ele passava a mão, ele arredava a nossa calcinha. A gente tinha 5 anos de idade. E ele é vivo até hoje. Às vezes é pecado, a gente não pode sentir rancor das pessoas. Mas eu falo que se um dia Deus me der o poder de tirar a vida de alguém, vai ser dele. O tempo passou e eles se separaram, né? O Frascar divorciou da minha mãe. Depois de 5 anos eles se separaram. E a gente se separou de novo. A gente voltou a morar separada uma da outra. Lia e Verônica foi morar com meu pai. Eu fiquei um tempo morando com a minha mãe. E a Fabiana Cátria voltou a morar com a tia Rosélia. Eu não contei a parte da Fabiana, porque eu não sei em que momento a minha mãe apareceu grávida dela. Mas eu sei que tentou aborto várias vezes e não conseguiu. E nisso a minha tia falou assim: deixa ela nascer que eu crio. Minha mãe deixou a Fabiana Cátria nascer e no hospital a minha tia pegou ela pra criar. Tanto que essa mesma
tirei o filho dela hoje, meu sobrinho. Tá. A Fabiana continuou morando com a tia Rosélia e a gente se dividiu. Eu fiquei por um tempo maior morando com a minha mãe. Eu lembro que quando eu tava na quinta série, eu ainda morava com ela. Eu não ia pra escola porque ela não me acordava todos os dias pra estudar. Eu passava noites em claro vendo ela usar droga. Eu ajudava minha mãe a fazer cachimbo. Ela me ensinou a fazer cachimbo pra poder vender pros noiados, porque assim ela garantia a droga dela quando ela não tivesse dinheiro. Eu ia no ponto de droga buscar droga pra minha mãe. Ela fazia isso. Ela me ensinava até a esconder a droga no dedo. Ela falava, se acaso você vê a polícia, você coloca no meio dos dedos e fecha a mão. Eles não vão perceber que você tá com nada. Um dia eu quis morar com meu pai. Não porque eu queria morar com meu pai, porque ele nunca quis saber de mim. Mas porque eu queria ficar mais perto das minhas irmãs, porque eu fiquei longe delas a vida inteira. Tá, fui morar. Meu pai morava na época numa fazenda perto de Comendador Gomes. Lá eu comecei a morar, estudar lá. Mas chegava o final de semana, as meninas saíam. Elas vinham pra cidade, porque elas já eram moça, né? Ia pras festinhas. E eu ficava sozinha lá. A primeira vez que eu vim pra Frutal, depois que eu fui morar com meu pai, foi na Páscoa. Eu lembro que veio eu e a Verônica. E ele deu o dinheiro da passagem pra gente. Era R$5 a passagem pra vir de lá. Ele deu R$10 pra Verônica, era o dinheiro dela vir e voltar. Pra mim, ele só deu 5. Eu ia voltar pra casa como? Mas tá. A minha madrinha arrumou o dinheiro e eu voltei. Voltei, fiquei lá por um tempo. A minha madrasta ganhou neném. Eu morria de medo de ficar sozinha lá. Quando eu voltei, a minha tia Fabiana estava muito chateada porque eu abandonei a casa dela. Porque ela me criou desde que eu nasci. E toda oportunidade que eu tinha, eu ia embora. E não importava tudo que ela tinha feito por mim. Como ela estava chateada, não deixou eu voltar, eu fui pra casa da minha tia Rosélia, que é a que criava a Fabiana Cátria. A gente foi morar lá. Eu fui morar na casa da tia Rosélia, não lembro se na época tinha água. Mas eu lembro que por muito tempo que a gente morava lá, não tinha água nem energia. O vizinho tinha uma cisterna e ela puxava água naquela cordinha. E energia nunca tinha. Nunca teve energia no tempo todo que a gente morou naquela casa. A tia Rosélia não trabalhava. Ela tinha o marido dela, que morava na fazenda, trabalhava em carvoeira, mas na época não tinha telefone, então ele sumia, né, trabalhando, às vezes aparecia, ou às vezes um patrão mandava dinheiro. A gente não tinha o que comprar pra comer. E nisso a gente ia pro lixão. Eu, a Fabiana Cátria. A minha madrinha às vezes ia porque ela trabalhava, e a tia Rosélia. A gente ia pegar comida pra comer. A gente ia pelo menos 3 vezes por semana. Tinha um dia que a gente buscava verdura, porque o caminhão dos mercados jogava as verduras lá. Acho que dia de quarta-feira a gente ia pra pegar a carne, porque o pessoal do matador ia jogar aqueles ossos lá, aquelas coisas estragadas, e a gente ia pegar. E a gente também ia buscar lenha, porque não tinha gás pra cozinhar. Era tudo no fogão de lenha. Tinha dias que a gente voltava de lá à noite, que só a lua clareava o chão, a gente não enxergava nada, às vezes a gente não achava saída, a gente trombava em morro de terra pra poder sair de dentro do lixão, porque por mais que a gente fosse lá todo dia, a gente nunca sabia sair lá de dentro. A tia Rosélia fazia bolachinha de nata pra vender, às vezes ela vendia, se eu não me engano, era R$6 o saquinho de bolachinha. Às vezes entrava um dinheirinho, a gente juntava latinha também pra vender, ela fazia pastel pra gente vender na rua. Era eu e a Fabiana Cátria. Aí eu carregava uma caixa de isopor com pastel. E a Catirina carregava uma garrafa com suco de abacaxi, se eu não me engano. Aí a gente vendia o pastel e um copo de suco. A gente carregava um suco. A gente andava, vixe, nesse frutal inteiro. A gente foi, depois de um tempo, o meu tio lá, do marido da minha tia, arrumou um serviço na fazenda, lá em Campina Verde. E a gente foi embora pra lá. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. A gente foi morar numa fazenda a 30 quilômetros de Campina Verde. E lá a gente fazia de tudo. A gente adorava pescar, a gente ficava lá, a gente não tinha televisão. Tinha energia na fazenda, mas a gente não tinha televisão. Então a gente pescava, a gente jogava baralho, plantava horta, a gente ajudava meu tio a fazer cerca. Nossas mãos ficava cheias de calo, de sangue. E a Catirina tinha o quê? 11 anos de idade. Eu tinha 14. Morou lá por um ano. A gente estudava em Campina Verde. A gente saía de casa 9h30 da manhã, a gente pegava o ônibus pra chegar meio-dia na escola.
Beleza, eu fui no conselho tutelar, falei que eu queria morar com a minha tia e que ela tava disposta a deixar eu voltar, só que eles tinham que autorizar. Aí eles falaram, não, então fala pra sua tia vir aqui. A minha tia Fabiana foi, a tia Rosélia também. Nisso eu já tinha 15 anos, eu fiz 15 anos, eu morava na fazenda. O meu sonho de ter uma festa de 15 anos, meu tio até falou que ia fazer uma festa pra mim no curral. Mas a gente não tinha condições pra fazer isso, nem festa no curral a gente tinha condições, tá? Com 15 anos eu voltei pra Frutal, voltei a morar com a minha tia Fabiana. Com 16 anos eu arrumei meu primeiro namorado. Eu tinha quase 16. Naquele ano, com a Lia. A Lia já tinha uma casa, que ela morava de aluguel. E eu pensei, já tô grande, né? Vou morar com a minha irmã. Fui. Passou meus 17 anos, eu engravidei do Cauã. Ganhei ele um dia após eu fazer 18. Terminei o colegial, estava grávida. O que aconteceu? Fui embora de novo. Mas por quê? Eu era a queridinha da família. Eu era o xodó. Eu era. E eu apareci grávida. Não deu tempo de eu contar pra minha irmã. Porque eu tinha um cunhado muito linguarudo que ele contou pra minha irmã de madrugada que eu estava grávida. E quando eu acordei, a Lia já sabia da história. Aí ela ficou muito chateada, porque, tipo, me idolatrava, eu era queridinha. E aí eu fui embora pra Planura. Tava grávida do Cauã Henrique. Acho que eu morei lá minha gravidez inteira, né? Depois eu ganhei meu filho. Quando o Cauã tinha 1 ano e 3 meses, eu separei do pai dele. A Lia morava com meu pai na época. E aí eu fui morar lá. Eu comecei a chamar o Carlos de pai, eu tinha 17 anos. 17. Porque ele foi no meu chá de bebê e ele falou que ele ia dar o berço do meu filho. Então eu pensei, ele tá querendo se aproximar, né? E aí eu comecei a chamar ele de pai quando eu estava grávida. Eu voltei pra Frutal. Fiquei morando com ele um tempo. E aí depois eu me tornei mulher. Que é essa mulher que eu sou hoje. Porque eu acho que até quando eu morava em Planura, que eu tinha o Cauã Henrique, eu ainda não acho que eu era mulher, não. Eu acho que eu ainda achava que eu era menininha. Eu trabalhava lá, meio período, numa padaria, das 1 às 8. A avó do Cauã cuidava dele e eu ganhava R$500 por mês. Depois que eu voltei pra cá, acho que daí eu comecei a perceber que era muito difícil arrumar serviço, porque eu tinha um Cauã Henrique pequeno, antes dele por ele na creche, não tinha quem cuidar. Aí eu comecei a pensar, antes eu tinha muito preconceito com, não vou trabalhar de empregada doméstica pros outros. Tipo, eu terminei o colegial pra trabalhar de empregada doméstica, né? Depois eu comecei a perceber que a vida não era esse mar de rosas, não era tão fácil assim ganhar a vida. E comecei a fazer faxina. Comecei a trabalhar na casa da dona Zuleika, que é dona do presidente Vargas. Eu trabalhei lá durante 1 ano e 8 meses, direto. 2 vezes por semana. Eu fui trabalhar no Juarez antes. Só que no Juarez eu trabalhava assim, ele ia viajar, voltava e eu fazia faxina na casa dele. Comecei a trabalhar lá na dona Zuleika e eu trabalhava no Juarez. Descobri o meu dom de cabeleireira e eu comecei a trabalhar de cabeleireira. E depois eu comecei a ser essa Danaíra de hoje. Eu, às vezes, tenho preguiça, mas eu não tenho medo de enfrentar.